Que a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família, sobre todo o seu lar. É uma alegria poder estar junto com você, poder participar deste momento do seu estudo, momento que você estará ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos juntos para o comentário de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 2 da classe dos jovens, do dia 9 de abril de 2017. O título da lição é Sal da Terra e Luz do Mundo, dando continuidade aí à revista que está tratando do Sermão do Monte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sal da Terra e Luz do Mundo. Essa é uma expressão muito conhecida, proferida por Jesus no contexto do Sermão do Monte. Ele está falando à multidão, mais próximo dos seus discípulos, e aos seus súditos em todos os tempos, e ele é muito claro nas suas palavras, quando ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O texto do dia diz, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Lucas capítulo 6, verso 43. O que realmente somos acaba sendo revelado pelas nossas atitudes, por isso é importante que nos comportemos de modo a glorificar a Deus. A leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, apenas o 13 e o 14 diz, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então Jesus falando de verdades espirituais, usando uma linguagem figurativa que as pessoas conheciam muito bem. O cristão, o seguidor de Jesus, como sal da terra e como luz do mundo. Nos tempos bíblicos, o sal era, em relação a hoje, de maior importância, era mais valioso, menos abundante e era também de difícil aquisição. Vejamos algumas características do sal, uma vez que Jesus ele compara os seus seguidores, os seus discípulos ao sal. Primeira característica é que o sal é preservador. Ele preserva os alimentos. Tem essa característica de preservar. Portanto, entendendo esse aspecto com relação aos discípulos, aos seguidores de Cristo, e mais especificamente usando a palavra igreja, a igreja de Cristo, nós nos lembramos que o apóstolo Paulo, ao falar sobre a igreja, ele disse que a igreja é a coluna e firmeza da verdade, o baluarte da verdade. Quando Jesus estava vivendo seus últimos dias com seus discípulos, ele disse, numa oração que fez ao Pai, no capítulo 17 do Evangelho segundo São João, ele disse, eu lhes dei a tua palavra, e eles aguardaram. Na grande comissão, Jesus determinou aos seus discípulos que levassem o Evangelho. A igreja, portanto, ela é portadora da palavra de Deus. Ela é portadora da mensagem de Deus. E o que isso tem a ver com o sal? Tem tudo a ver no sentido de que a preservação da sã doutrina cabe à Igreja de Cristo. A proclamação do Evangelho a esse mundo perdido, que se deteriora, que se corrompe cada vez mais, pertence à Igreja. A Igreja, ela é o sal da terra, porque ela preserva a palavra de Deus neste mundo mau e neste mundo corrompido. A igreja, ela faz
a diferença na face dessa terra. A questão da preservação da verdade. Por isso que nós, como igreja, nós devemos batalhar, como disse Judas, o irmão de Tiago, na sua carta. Ele disse que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé bíblica, a fé evangélica, a fé de Cristo, a doutrina dos apóstolos. Essa fé, ela está com a igreja. Este conjunto de doutrinas, os princípios da palavra de Deus, o evangelho puro e simples de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo o sal da terra, a igreja preserva tudo isso para influenciar o mundo com a sua mensagem. Outra característica do sal, que nos é muito comum, o sal, ele produz sede. Basta você comer alguma coisa que tiver um pouquinho mais de sal, você imediatamente sente a necessidade de água. O sal, ele induz você a ingerir água. Faz com que o teu corpo peça água. Então, ele produz a sede. Novamente, ligamos com a igreja, no sentido de que a igreja deve despertar sede nesse mundo. Quando Pedro pregou o seu primeiro sermão, e na verdade o primeiro sermão da história da igreja foi lá naquela manhã de Pentecostes em Jerusalém, quando ele anunciou em Cristo a ressurreição dos mortos e proclamou o nome de Cristo ali para aquelas pessoas, diz que ele, falando aquelas palavras, as pessoas foram compungidas em seu coração. Esse compungidos em seu coração, eles foram despertados pelas palavras que Pedro trazia, e a pergunta deles foi: o que faremos, varões e irmãos? O que faremos? E Pedro então disse: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus Cristo, sejam batizados em nome do Senhor Jesus e recebereis o perdão do pecado e o dom também da promessa. E ali nós vemos uma característica extremamente importante. Ao pregar no poder do Espírito Santo, as pessoas foram compungidas. Era como se elas estivessem com sede. Despertou nelas o desejo de saber o que fazer diante da palavra de Deus. Assim é a igreja. Como sal da terra, ela deve produzir nas pessoas a vontade, o desejo de conhecer aquele Cristo que nós pregamos, o Cristo que nós anunciamos. Ao falarmos de Jesus, ao vivermos de forma correta, segundo os ensinamentos de Cristo e da palavra de Deus. Esse comportamento, essa postura, essa atitude, essa vida deve despertar nas pessoas o interesse, deve despertar nas pessoas a vontade de saber o que há em nós. O próprio apóstolo Pedro, ele disse que as pessoas vão procurar-nos para querer saber a esperança que há em nós, a causa da esperança que há em nossa vida. A vida de Eliseu foi uma vida que influenciou aquela mulher sunamita. Ela via Eliseu que passava por sua casa, às vezes parava por ali, e ela foi tão influenciada por Eliseu que ela concordou juntamente com seu marido e construir um quarto para que o profeta ali ficasse. E o testemunho dela com relação a Eliseu foi: eu tenho visto que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. E a influência que Eliseu teve na vida dela foi tão poderosa, foi tão grande, que ela queria que, ao desenvolver uma viagem por aquela região, o profeta pudesse ter na casa dela um quarto específico para ali descansar, para ali passar algum tempo. E nós sabemos que daquilo tudo resultou um milagre maravilhoso na vida daquela mulher. Então o sal é o que desperta a sede, é o que influencia, é o que desperta nas pessoas o desejo de conhecer a Cristo através de nós. Por que as multidões procuravam Jesus? Por quê? Porque elas tinham interesse e a influência de Jesus as cativava. O crente, ele não pode espantar as pessoas de si, ele deve atraí-las a si pela sua vida, pelo seu comportamento e pela sua postura
como sal da terra. A ação do sal, é claro, ela é invisível. Nós não vemos. Quando nós misturamos o sal, por exemplo, fazendo o arroz, lá está o sal misturado com a água, com outros temperos, ingredientes, mas dissolvemos o sal lá e ele desaparece. Enquanto está na nossa mão, nós estamos vendo, mas quando colocamos lá, junto com os outros ingredientes na água, ele desaparece completamente, mas a sua ação, ela é maravilhosa, indispensável, e ela ocorre de forma invisível aos nossos olhos. Ele está atuando em todo aquele alimento, mas nós não percebemos. A ação do sal é invisível. Como sal da terra, nós devemos também influenciar, mas nunca desejar aparecer, nunca desejar chamar atenção para nós mesmos. Na verdade, o sal só chama atenção para si quando ele é exagerado. Aí entra aquilo que o sábio Salomão disse, que não se pode ser demasiadamente justo, ali no sentido de ultrapassar, querer ser justo aos seus próprios olhos, querer passar uma impressão de justo, como os fariseus do tempo de Jesus, que eram pessoas que queriam parecer justas, mas na verdade, segundo o próprio Jesus disse, eram como os sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de toda maldade, cheios de toda iniquidade. Então a grande questão de sermos sal da terra é que a nossa influência, ela não é uma coisa forçada. Nós não demonstramos através de certas coisas externas que nós somos o que somos. Na verdade, o sal ele é natural. O crente, a igreja, o cristão, como sal da terra, ele vive naturalmente a vida cristã. E por viver essa vida cristã naturalmente, ele causa um efeito invisível na vida de muitas pessoas que o cercam. Outra coisa em relação ao sal é que o sal ajuda a flutuar. É muito interessante isso. Quanto mais salgada for a água, maior flutuação ela proporcionará. O Mar Morto ele é conhecido, né, pela sua grande quantidade de minerais, vários tipos de minerais e também sal. E é interessante que por causa dessa grande concentração desses minerais e também de sal, a pessoa ali ela flutua, não afunda de jeito nenhum no Mar Morto. Não precisa nem se mexer. Qualquer pessoa que não souber nadar, ela pode deitar-se ali nas águas e ficar ali. Só que tem que tomar muito cuidado com os olhos, porque por causa da grande concentração de vários tipos de minérios e várias coisas que tem na água ali, os componentes químicos da água, se cair nos olhos pode irritar bastante. Mas o fato é que causa uma flutuação maior. Espiritualmente, nós sabemos que estamos na terra, mas nós não somos da terra. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos acima desse patamar. Paulo disse, escrevendo aos Efésios, que nós estamos colocados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja, a posição espiritual do cristão é uma posição celestial. E ali, na posição celestial, nós desenvolvemos a nossa batalha espiritual contra as forças do mal. Então, a vida espiritual do crente, ela é enfatizada pela figura do sal, pela forma com que Jesus falou como sal da terra. É claro que as pessoas sabiam muito bem a importância do sal, o valor do sal, e Jesus, ao comparar, ele está valorizando os seus discípulos, ele está enfatizando a importância dos seus discípulos, e nós podemos pegar todas as características do sal e aplicá-las espiritualmente para entendermos, sim, que nós devemos viver uma vida diferente, um comportamento diferente, uma postura diferente no meio deste mundo mau, corrompido e perverso, que jaz no maligno. Mas na igreja está o Espírito Santo, e o Espírito Santo na igreja, ele faz toda a diferença através de cada um de nós. Então a flutuação, o sal faz flutuar, ele promove uma maior flutuação. Então o cristão, ele está acima
dos padrões mundanos, tem que estar. Ele está acima da visão puramente humana e material das coisas. E ele está acima também das tribulações, aflições e problemas pelos quais passa. Claro que todos nós passamos problemas, passamos por situações difíceis, mas nós sabemos que tudo isso são coisas que de fato têm que acontecer, mas que nós estamos acima disso tudo, porque isso jamais triunfará sobre a vida de um cristão. Com relação ao sal também, nós lembramos no livro de Levíticos, capítulo 2, verso 13, que Deus ordenou que nas ofertas de manjares não deveria faltar o sal. Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Não deveria faltar o sal na oferta de manjares. Por quê? A oferta de manjar ela fala de comunhão. Então era extremamente importante o sal na oferta que representava a comunhão. Por isso que o apóstolo João disse, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O próprio João disse ao escrever que ele escreveu, os seus escritos foi para que as pessoas tivessem comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo e com os próprios apóstolos e discípulos que eram seguidores de Jesus. Portanto, a comunhão com Deus, ela é tipificada no sal também. A comunhão com o próximo, a comunhão um com o outro, faz parte de uma vida cristã verdadeira. E o sal na oferta de manjares, que era a oferta da comunhão, significa justamente a importância do sal para que possa ser desenvolvida uma vida de comunhão. Porque Deus tem comunhão através do sangue de Jesus na nossa vida e da nossa busca de santificação, a nossa postura de santificação, a nossa busca pelo poder do Espírito Santo, a nossa busca para agradar a Deus, e assim em Cristo nós desenvolvemos uma comunhão perfeita com Deus. E o sal é extremamente importante e representa então esse vínculo que produz e faz parte desta comunhão. E é claro que o sal também, na oferta de manjares, representa a comunhão fraternal que deve existir entre os crentes e deve existir no crente em relação aos seus relacionamentos com outras pessoas que o cercam também. Por quê? Porque o sal produz equilíbrio, o sal tempera, é prazeroso, é bom, é indispensável. Então, na comunidade, onde o crente está inserido, seja na sua igreja local, seja na sua casa, seja no seu local de trabalho, onde quer que ele esteja, ele deve ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa agradável, ele deve ser uma pessoa que possa influenciar positivamente, uma pessoa generosa, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de boa postura, uma pessoa que inspira fidelidade, de tal maneira que ele possa desenvolver bons relacionamentos, uma vida com sal. Quando Pedro fala sobre as mulheres crentes que tinham seus maridos não crentes, ele diz que elas poderiam alcançá-los e ganhá-los para a fé com a sua postura. Eu vejo o sal. Sal atuando e fazendo com que um relacionamento possa ser beneficiado através de um crente, pode alcançar outra pessoa não crente através da sua postura. Isso é maravilhoso, isso é lindo e é glorioso. Nós devemos sempre nos lembrar que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras, com aquilo que sai dos nossos lábios. A própria palavra disse que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. O que quer dizer isso? Quer dizer que devemos ter cuidado com as nossas palavras. Devemos ter equilíbrio naquilo que falamos, porque muitas pessoas erram e se lamentam e se arrependem do que falam. Mas, como diz um antigo ditado, uma pedra tirada, uma flecha lançada e uma palavra falada não volta atrás. Não volta atrás. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que falamos, porque falamos sem sal e por isso magoamos, por isso ferimos, por isso entristecemos, por isso quebramos relacionamentos. Mas a palavra temperada com sal é a palavra dita no tempo certo,
Como o próprio livro de Provérbios disse que a palavra boa, dita no tempo certo, é como maçãs de ouro em salvas de prata. A palavra colocada no tempo certo, a palavra com sal. O crente é o sal da terra. Ele tem que ser diferente. Xingamentos, palavras obscenas, palavras sujas e todos esse outro tipo de coisa não deve fazer parte da pronúncia, do vocabulário e da conversação de um sal da terra, de um crente em Jesus Cristo. Porque, Tiago disse, uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. É impossível. Ou ela dá doce ou ela dá salgada. Se está dando as duas, não é uma fonte confiável. Então, devemos sim viver de forma a influenciar de tal maneira que possamos criar bons e fortes relacionamentos. O sal. Bem, agora, se o sal for insípido, o sal insípido, quais são os fatores que podem tornar o sal insípido? Primeiro fator, pouco vento no período da formação, na época da formação. É necessário que haja ventanias, fortes ventos. O pouco vento pode tornar o sal insípido durante a formação do mesmo. E nós lembramos que o vento, na Bíblia, ele representa a ação do Espírito Santo. Então, se não houver uma ação bendita e poderosa, atuante e constante do Espírito Santo em nossa vida, tornar-nos-emos insípidos. Não teremos o sabor que Deus quer que tenhamos. Só podemos ter pela ação poderosa do Espírito Santo. Por isso que Paulo disse em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ou seja, permita que o Espírito Santo atue sempre e poderosamente na sua vida, para que você possa ter sabor e não ser um sal sem sabor. Outro fator que pode tornar o sal insípido é a pouca luz. Ou seja, o efeito químico da luz sobre a água em tratamento. A pouca luz pode também causar isso. E nós sabemos que a luz é a palavra de Deus. Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é lâmpada, a palavra de Deus é luz. E, portanto, devemos estar cheios da palavra. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse, capítulo 3, verso 16, que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. A palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Devemos estar cheios da palavra, para que possamos ter sabor, porque a palavra em nós é a espada do Espírito poderosa para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pouco vento, pouca luz, corre o risco do sal se tornar insípido. Então, trazendo isso para o lado espiritual, mantenhamos uma comunhão profunda com Cristo, com o Pai, no poder do Espírito Santo. Nos preenchamos da palavra de Deus, busquemos a palavra, guardemos a palavra, meditemos na palavra e vivamos a palavra, pratiquemos a palavra, para que assim nós possamos verdadeiramente ter sabor e influenciar o mundo. O sal que se torna insípido, ele perde 3 coisas. É triste, mas ele perde o sabor. Foi o que Jesus disse. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Ninguém quer pôr uma coisa que não vai prestar. O sal insípido, ele perde primeiro o sabor. Depois ele perde o valor, quando Jesus disse, para nada mais presta. Perde o valor. E por último, ele perde o seu lugar, porque diz que é para se lançar fora. Então perde o sabor, perde o valor e perde o lugar. E aí vai ser pisado pelos homens, e aí tem aquela tradição do sal colocado nos corredores próximo ao templo, onde as pessoas pisavam. Então o sal que foi feito para salgar, um sal que foi feito para beneficiar, é um sal que vai exercer um trabalho agora secundário e ser pisado. Então a grande verdade é que o crente, ele tem que ser, sim, alguém que faça a diferença. Mesmo que ele seja perseguido, mesmo que ele passe opressões, como várias gerações de crentes foram perseguidas e muitas outras ainda são e serão.
A perseguição do homem, do ímpio contra o crente, é uma realidade que o cristão vive. Mas quando o crente é perseguido, não quer dizer que ele perdeu o seu sabor. Pelo contrário, na verdade, quando ele é perseguido, é porque ele está dando um grande sabor, ele está produzindo um grande efeito, e por isso incomoda as forças do mal e incomodam os ímpios. Todavia, devemos nos lembrar que o mau testemunho que pode gerar uma desonra ao nome de Cristo, uma vergonha ao Evangelho, produzido por pessoas que falam do nome de Cristo, mas na verdade não são verdadeiros seguidores de Jesus, apenas pronunciam o nome do Senhor, mas não são verdadeiros servos do Senhor. Para esses, está incluída aquela palavra de Jesus, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, não fizemos maravilhas em Teu nome? Não expulsamos demônios? Não profetizamos em Teu nome? E Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, a grande questão é que muitas pessoas podem até falar do nome de Cristo, mas na verdade não viverem o Cristo, porque não o conhecem e não são conhecidos dele. Então aí, na verdade, não é nem o sal insípido, na verdade é aqueles que nunca conheceram Jesus. Mas o crente verdadeiro, ele tem que zelar por aquilo que ele tem, como Jesus disse à igreja de Filadélfia: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome. Guarde o teu sabor, guarde a tua postura, guarde a sua vida. Mas a lição fala também do sal e fala da luz. A discrição, a notoriedade, o exemplo e claridade. A luz inclui-se aqui muitas coisas que eu acabei falando com relação ao sal também. A luz brilha. Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Jesus é a luz e nós refletimos a luz de Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo na face da terra. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo e refletimos a sua luz bendita através do nosso exemplo, através da nossa vida. As nossas obras devem resplandecer como luz, como luzeiro, para que Deus seja glorificado. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Um verdadeiro crente não tem como esconder. Alguém até diz, né? Não existe agente secreto de Jesus Cristo. Todo crente, ele é um luzeiro, ele é uma luz, ele resplandece no meio das trevas deste mundo mau, deste mundo pecaminoso. O apóstolo Paulo, a falar sobre isso, ele diz que nós não somos da noite, mas nós somos do dia. Nós não somos das trevas, mas nós somos da luz. Por quê? Porque o mundo caminha em trevas. O mundo caminha em pecado, orgias, transgressões, iniquidades, maldades e tantas outras coisas relacionadas às obras da carne, às trevas espirituais. O crente, ele foi arrancado de lá. Pedro diz que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vivemos na luz, nós seguimos a luz e nós resplandecemos a luz de Cristo no mundo. Resplandecemos. Esse é o papel da igreja de Jesus. Esse é o papel da igreja de Cristo. É o papel de cada crente, de cada um de nós, encararmos a nossa responsabilidade, vivermos o nosso compromisso de salvos em Cristo Jesus e representantes do Senhor Jesus. O próprio apóstolo Paulo disse que os homens nos considerem como embaixadores de Cristo, que os homens nos considerem como dispenseiros de Cristo, que os homens nos considerem assim. Escrevendo aos Coríntios, ele disse que eles deveriam ser como a carta de Cristo, lida diante dos homens. Eles deveriam ter o bom cheiro de Cristo. Essa é a posição do cristão. Em qualquer lugar que estiver, ele deve representar o seu Senhor. Ele deve portar-se de tal maneira que Deus seja glorificado através de sua vida. Cantamos um corinho muito bonito, que nas suas primeiras palavras diz assim: luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza
me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Jesus é a luz do mundo. O desejo do poeta é: quero contigo viver. Tua beleza me leva a adorar-te. Que coisa linda. Que aproximação com o Senhor. Que busca dessa luz. Que desejo de Cristo. Que anelo por Jesus. E o coro diz: vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. Quem pronuncia isso a Deus, vive isso diante do próximo. Vive isso diante das pessoas, como sal da terra e luz do mundo. Recebemos de Cristo, transmitimos ao mundo. Deus continue abençoando a sua vida.